Salve subversivos e subversivas, aqui é o Panda Reis. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito sobre uma questão interessante. A China comunista? Bom, a China não é um país comunista. Sim, você ouviu certo. Apesar de ser liderada pelo Partido Comunista Chinês, na prática o país não adota o modelo puramente comunista. A China é sim um país com governo centralizado e com fortes presença estatal em diversas áreas, onde em muitos outros países o governo tem pouca ou nenhuma atuação. O sistema chinês é baseado em filosofia socialista, mas isso não é o mesmo que comunismo. Na China, as pessoas podem enriquecer, ter propriedades, abrir empresas e gerar sua própria renda. Sabemos que eles são apaixonados por marcas de luxo, né? Louis Vuitton, Chanel, outras grifes ocidentais. E pessoas com alto poder aquisitivo possuem carros de luxo, como Porsche, Mercedes, Benz, BMW, entre outros. A polêmica em torno da política chinesa é justamente essa. A China mistura um modelo socialista em diversas práticas capitalistas, algo que fica difícil nomear com o nome do vocabulário político internacional. E é aí que a discussão habita. Acusam de falta de liberdade que as pessoas não podem criticar o governo. A China é liderada por um presidente que cresceu no campo, presenciou de perto a pobreza extrema. Não se abstendo a isso, o presidente tem como uma das prioridades a melhor qualidade de vida no interior e nas áreas menos desenvolvidas. O governo investe pesado em educação, existem milhares de bolsas de estudos para estrangeiros irem estudar lá. O transporte público e até aéreos são bem acessíveis, porque muitas dessas empresas são estatais e o objetivo não é o lucro, e sim o bem-estar da população. O lucro vem de outras áreas da economia, o que permite certo equilíbrio no sistema. E é exatamente isso que deixa em choque, deixa em danger é, as outras potências globais, né? A China, eles têm metas para crescimento sustentável, fortalecer a inovação e a abertura e o impulsionamento do crescimento econômico, reforçar a estabilidade social, consolidando o papel do país como potência global. Eles tendem a apostar em um crescimento sustentável e inovador. O país está deixando para trás um modelo baseado apenas em volume de produção e avançando para um estágio de qualidade e sofisticação, uma sofisticação mais tecnológica, né? Buscam a vanguarda da inovação global com uma base industrial consolidada, políticas estratégicas e um mercado interno forte. A China investe silenciosamente em todos os setores e se reinventa numa velocidade impressionante. Talvez por isso exista tanta mídia negativa sobre o país, como se houvesse uma necessidade constante de pintar a China como uma potência inimiga. Muito do que se fala, como não existir liberdade, ou que o país oprime seu povo, não corresponde à realidade vivida por muitos no país em dias atuais. Até porque a ideia de liberdade de muitos seria poder falar mal de políticos constantemente, sem se esquecer que eles foram eleitos, né? Como acontece aqui no Brasil, por exemplo. Mas na China existe outro tipo de relação com o governo. As pessoas podem enviar cartas, sugestões e reclamações diretamente aos órgãos públicos responsáveis que possuem canais abertos com o povo para isso. Cada país tem suas particularidades, né? Existem países que oprimem seu povo e deixam a população passando fome, e ainda assim muita gente não questiona esses países da mesma maneira contundente, mesmo sem conhecer, né? Criticam e fazem com a China. As principais metas do Plano e Desenvolvimento Chinês para 2025 são o crescimento econômico e a expansão de consumo,
Tem a meta de 5% do crescimento do PIB, né? Subsídios para a troca de bens duráveis, incentivos à classe média para impulsionar o consumo interno, aumento dos investimentos em educação, saúde e seguridade social. Tem também a inovação tecnológica e a autossuficiência em chips, que é a expansão da IA em setores estratégicos, avanços da produção de chips RISC-V para reduzir a dependência de tecnologias estrangeiras e aceleração da infraestrutura para redes 6G e além do estímulo ao crescimento de polos tecnológicos. Também eles buscam a abertura econômica e um comércio exterior, a expansão nas zonas livres do comércio, chamado FTCS, facilitação do investimento estrangeiro no setor manufatureiro, estímulo ao comércio com países do sul global. Essas são as principais características, né? E na governança e estabilidade social, a segurança e a estabilidade social são pilares do desenvolvimento chinês, pretendendo aprimorar a regulação do mercado financeiro para evitar crises sistemáticas, expandir a formalização de empregos e os direitos trabalhistas, fortalecer a seguridade social e os serviços públicos, entre outras demandas e buscas do governo chinês. É relevante a gente salientar aqui que em apenas 40 anos a China saiu da extrema pobreza e agora está prosperando. A realidade é que muitos depreciam o país e compraram, né, o discurso dos Estados Unidos e do Donald Trump, sem mesmo se atentar ao motivo por que o tio Sam ataca tanto a China nas últimas décadas. Sim, agora acho que ficou claro, né, com essas taxações do Trump e toda essa política da guerra tarifária, né? Com a guerra comercial e as batalhas tarifárias, o real motivo dos ataques não seria o pseudo-comunismo chinês, mas sim por estar se tornando a maior potência capitalista, mesmo renegando o capitalismo. Teorias, discursos, entre outras coisas, na prática é meio complicado essa análise política da China inserida no mundo capitalista. É até antagônico você vê a questão da China com o Ocidente, a questão do mundo capitalista com a China comunista e se tornando a segunda maior potência do mundo, com pretensões de ser a primeira maior potência do mundo capitalista. Então, aqueles que falam que a China é uma ditadura, uma política comunista, não conhece a China e apenas abraça os discursos dos Estados Unidos e Donald Trump, que o discurso deles tem teor teológico, teor econômico, teor protecionista, como ficou claro, que eu já disse, nos últimos atos e ações dos Estados Unidos e do Donald Trump. Então esse pensamento, esse discurso e essa a gente vai reproduzindo, né, da China comunista, o terror comunista, o fantasma comunista chinês, é uma falácia. É de quem não conhece a geopolítica atual e de quem nem conhece a geopolítica anterior, porque a China tinha sim um plano de se tornar um país comunista. Durante algum tempo chegou a adentrar nessas entranhas, entre aspas, comunista, mas o capitalismo, como sempre, o seduziu e hoje a China não é um país comunista. Me perdoem, direitistas que espalham esse discurso, mas a China é hoje uma potência capitalista e usam muito bem esse verniz socialista, mesmo eles estando à frente, ao meu ver, dos Estados Unidos e do Ocidente nas questões trabalhistas, nas questões de olhar para o povo, na questão da educação, na questão do crescimento como uma nação em si, e não apenas econômica, o que eu tenho um certo apreço. Não podemos catalogá-los como a China como um país comunista. Certo, subversivos, subversivas, espero que o assunto fomente curiosidades para vocês pesquisarem.
para vocês debaterem o assunto, questionarem, para vocês irem atrás das informações. É isso. Espero que todos vocês e todas vocês fiquem bem e resistam para existir. A gente se vê por aí. Até mais. Cuidem-se.